Meus irmãos, minhas irmãzinhas, meus companheiros de fé e de jornada, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Muitos estão, hoje em dia, à procura de um abraço. E que possamos, então, pensamento, abraçar a todos aqueles que estão necessitados desse abraço. Porque a cada momento que nós abraçamos, nós somos recompensados com o abraço da divindade. Né? Hoje vamos apresentar aqui nosso irmãozinho, o Vitor. Ele vai fazer a abertura com uma... Pode vir aqui. Esse é o Vitor. Ele vai fazer a leitura aqui, prestem bem atenção que é um chacoalho para todos nós. É razoável pensar nisso. A paciência não é um vitral gracioso para as horas de lazer, é um amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é um jardim para os seus dias dourados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as conversações agradáveis, é valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa compreensão não é um processo fácil de receber, concurso alheio. É um meio de ajudar o companheiro que necessita. Graças a Deus. Obrigado, Vitor. Você vê? O que você entende desse recado, Vitor? Paciência. Não é? Paciência. Calma. Calma. E é justamente... vai bater com isso aqui, porque o mundo que a gente vive hoje, não que a gente seja os velhinhos, mas é bem diferente do nosso tempo. Bem diferente. E graças a Deus quando temos nossos jovens do nosso lado, que tem pelo menos um pouquinho desse entendimento, que ele passa a viver muito melhor e não dá tanto trabalho para a gente. Porque o filho não sabe o desgaste que ele passa para o pai quando ele não se apluma. É um sofrimento dobrado, porque o pai sabe que ele, no fundo, ele está sofrendo, porque ele não se encontra. Então, é muito bom quando a gente tem os jovens. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. Nós somos abençoados. Bom, hoje nós vamos falar de coisas atuais. Ah, mas você não vai falar de... Não, a gente vai falar de Cristo. Mas o que Cristo, quando veio, o que ele pregava? Para nós se atualizarmos. Né? Que nele fala, eu não vim mudar a lei. O que Moisés pensava, eu não vim mudar a lei. Mas eu vim dar entendimento. E hoje, o que é esse entendimento? Quando a gente passa a entender a vida, a gente passa a levar as coisas com muito mais suavidade. A gente começa a ter 1000 soluções, sabe? Quando a gente começa a ter entendimento. Porque quando a gente não tem entendimento, nossa, a gente acaba procurando solução para a gente mesmo, que a gente não consegue. Sabe? A gente se perde no meio das soluções que estão na nossa cara. Então a gente não observa. Então veja bem, os costumes de antes era uma coisa, e o de hoje? Ah, mas a gente tem que fazer igual Cristo, então, mas a roupagem era diferente, a alimentação era diferente, costumes eram diferentes. Então é por isso que fala, a gente quando busca, eu vim dar entendimento. Então é uma coisa para a gente assim ficar bem ligado. Estamos sempre na linha de se atualizar. Porque o ontem não é igual hoje.
Então você esquece o futuro, vai viver no dia a dia, porque o futuro lá, como vai ser? Vai ser diferente. Será que ele vai voltar lá? Ah, mas a moda é moda. Ela volta. Mas o costume sempre é igual tempo. É que nem minha irmãzinha disse esse dia, a gente transferir. Quando eu olhei lá, me assustei. Não tem mais sábado, esse mas acabou o mês. Olha como está. Sabe? E a gente tem que fazer assim, correr atrás, não. A gente só tem que entender. Só que entender. E para entender as coisas que a gente tem que ter paciência. Olha, costumes atuais. No mundo atual, estamos nos acostumando a muitas coisas como se fossem normais. Estamos nos acostumando a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que as janelas ao redor. E por não ter uma bela vista, logo nos acostumamos a não olhar para fora. Verdade. Porque não olhamos para fora, também nos acostumamos a não abrir de todo as cortinas, o que nos leva a acender mais cedo a luz. Com isso, vamos esquecendo o sol, o ar e a amplidão. Vocês é feliz quem mora numa casa aqui, né? Estamos acostumados a acordar pela manhã em sobressalto porque está na hora. Tomamos café correndo porque estamos atrasados e consultamos a internet, adentramos as redes sociais enquanto comemos. Tudo para não perdermos tempo. Estamos acostumados a comer sanduíche porque não dá tempo de almoçar, a sair do trabalho, quando a noite já se anunciou e a cochilar no sofá. Mas é verdade, às vezes comemos o sanduíche porque não tem tempo de almoçar e ao sair do trabalho, quando a noite já se anuncia e a cochilar no sofá porque estamos muito cansados. Deitamos cedo, dormimos pesado, sem ter vivido inteiramente o dia. Então, nos acostumando a ouvir as notícias, a ler sobre as guerras e as vítimas que elas produzem e nos habituando ao seu grande número de mortos. É normal, hoje a gente vê a guerra, a gente já nem se importa mais quando está morrendo, porque não para a guerra. Então isso vira uma rotina para nós, né? Não que a gente não se preocupa, mas entendeu como a gente vai se acostumando? Né? Estamos nos acostumando a assistir à imigração de famílias inteiras, buscando encontrar um lugar sem bombas, e por causa disso tudo, não acreditamos mais nas negociações de paz. Dá um exemplo aí. Eu vou abrir o estreito, já hoje é. Não, hoje está tudo bem. Não, eu mudei de ideia. Aí vem um camarada, eu mando, mas aí o outro lá quer. Não. O presidente falou, mas eu não vou obedecer, eu sou chefe da guarda. Sabe, a gente pensa tanto nas drogas, nas bebidas. Sabe qual a pior droga que está acabando com o mundo? É o poder, o ego. O pessoal, que ele sabe o poder, ele vai brigar pelo poder, o dinheiro, mas ele tendo poder, ele manda em tudo, ele tem tudo. Ele faz o que ele quer. Essa é a pior droga que tem. Estamos nos acostumando a esperar o dia inteiro por uma mensagem importante. E quando ela chega, ouvimos a gravação. Hoje não posso ir.
É o nosso mundo, a gente cria expectativa, vamos lá. De repente você tem um imprevisto. Estamos acostumados a sorrir sem perceber um sorriso de volta, a sermos ignorados quando gostaríamos de ser notados. Estamos acostumados a pagar por tudo o que desejamos e necessitamos. Estamos acostumados com as salas fechadas, com o ar-condicionado, com a luz artificial e até com a contaminação do mar e a lenta morte dos rios. Vivemos tão fechados e nos acostumamos a não ouvir passarinhos, a não ter gado cantando na madrugada, a não colher fruta no pé. Estamos nos acostumando a coisas demais e nos tornando indiferentes. Somos tantos no planeta que estamos nos acostumando a ouvir falar de desaparecimentos e mortes como simples números estatísticos. Estamos nos esquecendo de ser humanos, de sentir, viver e amar. Estamos nos esquecendo que somos filhos de Deus, espíritos imortais, criados para o amor. Por isso, meus irmãozinhos, vamos recomeçar a reparar nas coisas pequenas. Não só reparar, mas dar importância para elas. Vamos passear pelo parque e ver. Cada flor é única, cada rosto é especial, cada manhã de nossa vida é diferente. Prestemos atenção nas coisas que parecem insignificantes. Percebamos as flores, suas cores, seus perfumes. Se não há jardim onde moramos, observemos então os canteiros floridos das ruas, das praças por onde passamos. Ou as flores simples, bem simples, plantadas por Deus, ao longo das campinas, ao lado das estradas pelas quais rodamos. Observemos o pôr do sol. Nunca houve e nem haverá dois crepúsculos exatamente iguais desde os começos dos tempos. Observemos a dinâmica da vida que está em todo lugar e não nos deixemos levar pela acomodação perigosa. Cultivemos a alegria de viver. Vivemos cada dia de forma intensa, consciente. Começamos hoje, vamos começar a partir de agora a dar mais valor às pequenas coisas que para nós mais velhinhos vivemos. Já vimos tanto pôr do sol e a gente começa a reparar que nunca o pôr do sol é igual ao outro. Você lembra na praia, filho, aquela imagem do sol se pondo? Aquela praia, parece que está entrando dentro do apartamento. A gente vai ver um, mas não igual a esse. A gente precisa entender que é um dia após o outro. É um dia após o outro. Nunca um dia é igual ao outro. O que nós fazemos hoje, amanhã a gente pode fazer, mas sempre vai ter um detalhe, sempre vai ter uma coisa diferente. É uma foto que você bate ali ficou um momento. A gente pode repetir, mas um momento não. Nunca vai ser, sempre tem uma coisinha diferente. Então, a gente precisa pensar muito o que a gente fala para as pessoas. Porque, de repente, a gente fala uma magoa. Você pode vir no outro dia pedir perdão, mas aquele momento ficou lá, magoa. Então, por isso que nós temos que ter muita paciência, pensar muito no que a gente vai falar, como a gente vai agir. Que nem ontem, hoje, a gente lá, o canal está calmo. A gente já tem que sair de casa, prevendo tudo, a gente procura sair
eu posso evitar isso, eu posso fazer diferente. Olha, se acontecer da pessoa vir, não é aquilo que eu já... Então deixa para lá, pai. Porque eu já imaginava que podia ser assim. Então, a gente tem que procurar, em nossas vidas, evitar situações que possam nos trazer problemas sérios. Você viu um rapaz ontem, ele viu um assalto, ele foi tentar ajudar. Né? E no fim, além de ele tentou ajudar a fazer a parte dele, coitadinho, mas ele se foi. E o rapaz que viu, assistiu tudo, olha o peso que vai ficar, o trauma que ele vai ficar com a vida, que nem ele falou. O cara que nem me conhecia foi me ajudar, meu Deus, eu vi o cara matando ele. Olha a imagem que ficou. Né? Então, nós temos que pensar muito nas atitudes que a gente pode. Ah, mas a coisa vem de momento. Não. Às vezes você pensa uma coisa, mas a gente tem que vigiar nossas atitudes. Então nós temos que treinar. Olha, numa tragédia assim, porque se a gente for por emoção, por aquele momento de, sabe, que você não para, você não pensa, você não tem paciência, você pode ir para um abismo e se embora. Então, meus queridos, hoje, a gente, tudo que está falando aqui sobre apartamentos, aquelas casas, a gente tira um exemplo de Santo André, quando eu vinha do Rio para cá, quando nós vamos jogar bola, adorava vir para cá, Santo André, ABC, era aqueles campão, todo canto era um brejo. Isso não faz muito tempo, 40 anos atrás, 50 anos atrás. 50 anos atrás, né, Deus? 50 anos atrás. Na Zona Leste, então, aquele... Você olha e você pensa assim, puxa vida, será que eu já fui e voltou? Porque o espírito que veio aqui, aquele tempo, se ele vir para cá de novo, ele vai se perder, tudo muda. Então, a gente está precisando, para entender mais a vida, ter um pouquinho mais de paciência para aprender, para entender. E, aliás, não só nisso, a gente tem que ter paciência em tudo. Em tudo. Porque a gente, por isso, quando São Francisco pedia compreender mais, ser compreendido. Né? E nós temos que começar a pensar nesses pequenos detalhes. Aí eu não posso ter um jardim, mas eu posso apreciar o jardim da rua. Eu posso ir na praça. Né? O apartamento hoje, você tem aquela visão, puxa vida, eu vou passear mais, ter visão. Ah, mas dá uma volta, sai um pouquinho. Você vai ver tantas coisas diferentes. Né? Porque hoje nós estamos, que nem você vê as guerras. Ah, está tendo guerra lá, tá. A gente está tão acostumado que parece que o sentimento. A gente tem sentimento, mas está tão normal, a gente está acostumando. Sabe? Isso está deixando a gente assim um pouquinho muito mais frio da coisa. A gente não está vivendo como a gente tem que viver, com aquela luz, com aquela força, sabe? A gente então é que sempre fala, não tem mais jeito, não desiste. E o mal ele vem crescendo cada vez mais. Porque ele vai explodir. Porque a Terra está passando por aquele lado. Sabe? Então, daqui não sei quanto tempo, mas a Terra vai voltar. Ela vai vir, vai ser diferente. Então, mole tá, vai chegar uma hora que não vai ter mais limite, vai, bum! É a esperança que a gente carrega. Eu não sei se eu vou ver nossos filhos, nossos netos lá para frente, a gente não sabe. Mas a gente pensa nessa esperança. A gente acredita nessa esperança. Né? E é assim. Algum comentário, filho? Não. Algum comentário? Você? O que você me fala? Guarda as suas colocações.
É com você. É com você. É com você. Que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Não. É bem diferente. Porque a gente está sempre falando do tempo, do tempo. É. E, mas eu espero para a minha vida isso. Tenha fé que vai acontecer. Mas não é no seu tempo. Não. Nós somos, Chegou a hora ainda. nós somos impacientes. Somos Somos impacientes. imediatistas. É. Isso a gente tem que aprender. É um dos nossos grandes defeitos. A gente se acostuma muito. Nós somos acostumados muito assim também. Jogar a culpa no passado. Deixar as coisas no passado. Em vez de a gente seguir o caminho que a gente está tendo tempo de seguir, e a gente nem segue caminho já fica pensando no futuro. Aí fala, mas eu tenho uma ansiedade. A ansiedade que é? Você quer viver no futuro e esquece de viver o presente. Passa por cima e nem vê. Porque você levou um tropeção lá no passado, você esquece, você já quer para o futuro, mas será que eu não vou levar lá também? Calma. Paciência. A, B, C, D. Aprende passo a passo. Não é isso, Vitor? Tá certíssimo. Né? A gente fala assim, mas você passou por tanta coisa então, mas a gente quer evitar que nossos filhos, ou aquelas pessoas que a gente gosta, passa pelo menos a parte do sofrimento. Mas no fundo, eles vão ter que passar por um sofrimento, talvez até parecido com o da gente, mas eles vão ter que levar uma topadinha. Né? Mas às vezes uma topadinha vai bastar. Fazer Né? um tupicão. Né? Não é? Porque fala, não, meu pai, minha mãe passou por isso, peraí. Será que estão certos? Aprender com os erros dos outros. Que às vezes a gente não observa. Entendeu? Então, é tudo na vida o que a gente tem que ter. Eu vim no passado e futuro, certo? Eu vim no passado e futuro. Eu tenho que viver o presente. Porque no futuro, eu já vivi um futuro já. Né? Uhum. Porque quando você vê lá, muitos dos que virão, que estão aqui, já passaram por aqui. Né? Aí a gente fica procurando os ET e somos nós. E quantas espécies estão vivendo no meio de nós? Quantos invisíveis, um monte que a gente... Né? Faz a menor ideia. Eu sou muito feliz ainda de ver, avistar algum, muito obrigado e tal. Mas aí você fica pensando, eu precisei chegar a esse estágio para acreditar que no meio da gente... Não, tem muita gente que percebe só. Tem muita gente que sente até o calor diferente. Não precisa... Não precisa de carne. Cada um tem o seu. Digital. Cada folha de uma árvore tem o seu. Né? Então são coisas que a gente estancou. Tem coisas muito importantes que parecem que é insignificante, que a gente tem que começar a prestar atenção. A gente passa a ser muito mais alegre. Muito mais alegre. Né? E tudo tem um tempo de Deus. Olha, eu vim aqui para passar o rodo aqui, tirar água, mas ela nunca seca. Não, mas sua missão é essa. Você escolheu. Eu não escolhi para vir nessa família. Tem muita gente que fala assim. Não escolhi. Mas você brigou lá. Cômodo, né? Às Você dizer vezes... que a culpa não é sua. Então, sabe? Eu não vim nessa família. Não, você teve todo o planejamento, de repente você até implorou para mim. Né? Ou em qualquer família queria. Exatamente. Não, vou escolher a família para você. Devendo serás assim. Né? Nossa, não é. Então, meus irmãos, é essa a opinião que você tem também? Tá bom, gente. Eu agradeço muito a vocês que estão desse outro lado. Pense nisso também. Comece a dar importância às pequenas coisas da vida. Vai ali na rua, você vai ver uma plantinha lá. Sabe, e quem plantou? Você presta atenção no córrego, no riozinho, nos animais, nos automóveis.
no universo em si, sabe? Que isso começou do nada, olha o patamar que já está. Então, esquece o futuro vai ter muito mais coisas diferentes. Mas precisamos ter uma coisa, fazer diferente. Ser mais amor. É o que precisamos ser, mais amor. Mais compreender e mais abraçar. E que a fé estejam todos com vocês assim e que Deus dá essa paz com todos nós aqui. Obrigado.